Oiê, Oi, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom também. Você tá me ouvindo bem? Eu tô com o ventilador ligado aqui. Também tô. E você tá me ouvindo bem? Porque é a mesma situação aqui. Sim. Calor. Ai, tá muito calor. Não tá dando. Vitória, boa noite. Obrigada por ter aceitado o meu convite para essa conversa. Acho que você já acompanhou, né, algumas lives que a gente está fazendo aqui desde o ano passado, Já, retornando já. agora. Uhum. E a ideia, para quem está chegando, eu sempre explico, porque sempre tem pessoas diferentes, né? Na verdade fazer um registro das histórias e trajetórias dos artistas e produtores culturais que estão atuando na cidade de Maringá e na região nesse momento. Então, eu queria começar conversando com você numa ordem mais ou menos cronológica, assim, queria que você me contasse um pouco como que surgiu o seu interesse pela arte, como que você começou, aprendeu e se desenvolveu nesse lugar. Então, a arte, ela... Não sei se ela nasceu comigo. Acho que eu fui sempre bem influenciada, assim. Mas que eu me entendo artista faz pouco tempo. Eu realmente falei, não, acho que vai ser isso mesmo aí pra minha vida. Mas a arte, na verdade, ela surgiu quando eu estava ali na escola. Eu gostava muito de desenhar, sempre fui uma criança que era bastante criativa. E eu tive pais que me ajudaram pra caramba nisso. Então, meu pai e minha mãe sempre incentivaram que eu continuasse criativa. E aí, na escola, eu resolvi fazer artes visuais. Então, ao contrário da maioria dos artistas, eu decidi pela faculdade depois que eu fui entender qual arte que eu ia fazer mesmo. Eu Uhum. entrei na faculdade querendo fotografia, que era minha paixão, assim, e fui entendendo que a fotografia era muito técnico para o que eu queria. Eu queria uma arte que fosse mais solta, que eu pudesse fazer, que eu estava com vontade naquele momento. E aí a pintura apareceu na minha vida. No meio da faculdade, eu fui optando por ela. Hoje eu não me vejo mais só como pintora. Acho que o artista tem disso, né? A gente vai se moldando aí conforme as expressões vão surgindo, mas continua sendo a minha base. Eu sempre penso primeiro pela pintura e depois vou desenvolvendo para as outras coisas. Mas a arte, ela veio assim, ela foi tomando conta de mim e aí me coloquei aqui como artista. Uhum. E você então já começa na área em que você realmente atua, né? Porque a gente vê muitas pessoas assim que começam desenhando e de repente estão fazendo teatro, alguma coisa assim. Você já começou na sua área. É, eu já fui direto para as artes visuais. Eu sempre fui muito tímida, assim. Então, para mim, a arte ela tinha que ser alguma coisa que eu tivesse atrás. Para mim, estar no palco, sei lá, qualquer outra coisa ia ser impossível. Então, a arte visual, ela permite que eu consiga falar para as pessoas sem necessariamente estar com a minha voz. Então, eu sempre uso da imagem e o texto junto ali, mas falar para mim é o mais complicado. Então, acho que ela veio batendo dessa forma, assim. Uhum. Em relação aos primeiros trabalhos que você fez, assim, mais ou menos quantos anos você tinha e como que foi a resposta das pessoas para além dos familiares, né, que normalmente são os primeiros, o primeiro público da gente, né, Sim. nossa primeira plateia, mas assim, como que isso veio acontecendo até você é, como você diz, né? Realmente se entender como artista, né? Acho que eu passei por muitos processos até chegar. Então, eu fui de uma arte que era bem tranquila, assim, umas paisagens e tal, mais figuras humanas. Mas eu sempre tive uma arte que falasse mais de sentimento, era uma coisa mais elas têm esse teor, assim, um pouco mais forte. Mas aí, acho que foi se construindo esse público. Eu comecei bem nova, eu entrei na faculdade com 17 anos, e aí, a partir daí, eu já comecei a entender mais ou menos pro lado que eu iria. Então, foi uma
uma boa recepção, na verdade. E aí eu fui conseguindo construir esse movimento e chegar mais ou menos onde eu estou hoje com um público que já entende a arte que eu produzo, assim, que é uma arte que tem a ver com sentimento, que tem a ver com política, às vezes, e essa é quem eu sou. Então, as pessoas vão se adaptando a isso. Em Maringá é um pouco complicado, né? Eu carrego uma estrela na testa desde que eu nasci, então eu não tenho muito para onde correr. Mas, assim, nunca me foi um problema. Sempre foi uma coisa que eu defendi e acredito que eu vou continuar defendendo até enquanto eu puder, assim. Um do meu Uhum. viés artístico é continuar nisso. Sim. E essa pegada que você fala, política, social, ela sempre existiu. Sempre foi o seu interesse retratar, assim. Eu acho que é até um interesse meio intrínseco, assim. Ele surgiu comigo. Então, até a gente veio conversando sobre o Espaço Nelson Berri, né? O espaço, ele surgiu na minha vida quando eu tinha 8 anos. E aí ele já mostra muito, assim, do que é a cultura democrática, o que a cultura pode fazer pelas pessoas. Eu sempre estive em volta disso. Então, a arte que não fala isso para mim, que eu vou produzir, talvez não signifique tanto. Eu até gosto da arte, uma arte estética, uma arte que não produza tantos ensinamentos, mas para eu produzir tem que ser. Uhum. E você tem artistas que você indicaria, apontaria como referências ou como inspirações, sejam locais, sejam do mundo, né? Assim, tem. Ah, acho que tem muitos. Eu gosto assim, as minhas inspirações elas variam. Acho que tem muito mais a ver com outras coisas do que só os artistas. Mas eu gosto muito de estudar performance. É uma coisa que eu não atuo nisso, mas que fala muito do corpo. E aí, para mim, tem uma performance que eu conheci esses dias, Ana Mandieta, acho que ela é do México, que é assim, nossa, sensacional o trabalho dela. Mas tem Sophie Calle, que é uma mulher que eu estudo sempre. Ah, Yoko Ono, sei lá, Marina Abramovic. E aí as artistas visuais, normalmente mulheres, sempre me impressionam, assim. O trabalho com o feminismo também. Tem a Priscila Barbosa, que está fazendo bastante sucesso agora, com os painéis dela, eu acho um trabalho fantástico. Eu sou inspirada mais pro lado feminino, assim, tem muito meus viés. Sim. Mas você se considera uma artista feminista, assim? Ah, eu acho que sim. Tá na minha vivência, eu não consigo desvincular isso de nenhuma coisa que eu for fazer. Então, o viés político, o viés feminino, feminista, talvez o viés sexual, assim, ele tá sempre envolvido em todas as coisas que eu for produzir. Uhum. E em relação às exposições, né? Eu vi que você já participou de algumas coletivas, algumas virtuais também, né? Online. Conta um pouquinho desse percurso expositivo seu. Eu comecei participando de exposição lá na faculdade mesmo. Surgiu alguns convites de alguns centros aqui da cidade. E aí fui participando, assim, conhecendo alguns artistas, eles iam me colocando lá na exposição, mas era um trabalho bem acadêmico, assim, eu colocava os trabalhos que eu tinha. E aí eu dei uma pausa, na verdade eu dei uma pausa na arte aí por uns 2 anos da minha vida, e depois eu voltei no comecinho de 2020, sem imaginar tudo que ia acontecer, mas aí surgiu essas exposições online, né? Eu participei da Mostra Tua Arte no começo foi no meio do ano passado, e foi uma Uhum. exposição bem bacana, assim, tem outros artistas maringaenses que participaram lá em Belo Horizonte, e essa exposição me rendeu a Galeria Aberta, né? Dentro da exposição, eu não sei como chegou até o prefeito, e aí ele colocou lá nas redes sociais, seria muito legal se a gente fizesse isso. Na hora que eu vi, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, prefeito, a gente vai fazer, pode pôr na sua agenda uma reunião, eu vou escrever esse projeto e vai acontecer. E aí a Galeria Aberta, ela surgiu dessa ideia de mostrar outros artistas, né, os artistas maringaenses, para a nossa cidade. Mas eu fui participando aí dessas exposições enquanto me davam, eu sempre estava tava por dentro. Nunca fui assim de participar de exposições em museus, em galerias, isso ainda não aconteceu, mas
estamos caminhando. Por algum motivo em especial? Por que que Não, não, você... só acho que só as oportunidades mesmo. Esse fato de eu ter parado por um tempo, apesar de eu ser nova, assim, estou começando a minha carreira artística, mas eu acho que eu deveria ter continuado caminhando com ela. E aí hoje eu estaria, de repente, até em outros centros. Mas Maringá tem me aberto todas as portas que Maringá consegue, assim. Então, já está sendo legal. Sim, é que você também tem uma, entre aspas, né, dificuldade que de repente não poder participar de editais, essas coisas, né, porque por conta do seu pai vereador, né, e Sim, aí eu acho que não também consigo. dificulta um pouco, né? Na verdade, eu não posso nem me inscrever, né, por conta disso. Inclusive, quando eu fiz a galeria aberta, esse foi o primeiro impasse. Porque eu teria que fazer um projeto que eu não ia ganhar nada. Então, é muito complicado, né? A gente já está acostumado a trabalhar sem quase ganhar nada. E aí, me baixa um negócio desse. Mas a galeria, sim, eu fui conseguindo por patrocínios privados para conseguir fazer, eu tinha que fazer. Mas essa questão do digital me barra bastante. Mas Sim, quem eu sabe, né? imagino que Quem sabe seja. não tenha um. Eu acho muito complicado, porque proíbe a gente de fazer um trabalho, né? De exercer a nossa profissão, assim. Talvez se tivesse um pouco mais de leis ali que proibisse, sei lá, de pegar mais. Mas Sim. fazer o quê? Mas basicamente todo o seu trabalho ele precisa ser independente, né? Enquanto seu pai estiver lá, que não é a primeira gestão, né? Já são Não é algumas. outra vez. Ele Sempre precisa ser independente. independente. E sair de Maringá é uma coisa que me machuca muito, assim, apesar de não ter muito campo, mas eu gosto muito daqui. Então, eu acho que eu quero, assim, continuar trilhando o meu caminho aqui, até que realmente não seja possível mais nada, e aí o Uhum, único sucesso vai ser fora. Então, tem uhum, essas barreiras aí. sim. É, sobre a galeria aberta, foi um projeto super bacana, né? Aconteceu esse ano já, né? Que mês que foi? Foi em maio. Não, foi em junho. Maio. Maio, junho. Como é que foi ele, assim, do ponto de vista da recepção, tanto do público quanto dos artistas, participantes, né? Dá um pouco mais de detalhes para gente, de números, como que foi essa A realização? galeria foi um divisor de águas, assim, né, da minha vida. Ela foi um projeto muito legal, que teve, se eu não me engano, 80 artistas inscritos, e foi num tempo recorde, assim, em 10 dias a gente abriu a chamada e não deu tempo de avisar quase ninguém, porque eles queriam colocar no cronograma ali do aniversário da cidade e emendar um feriado. Eu falei, não, vamos fazer, se for desse jeito, vai acontecer desse jeito. E aí a galeria surgiu esses vários artistas de vários campos da arte de Maringá, e a gente conseguiu selecionar mais de 300 obras para participar. E a intenção era colocar esses artistas, muitos deles iniciantes, a grande em exposição no maior museu da cidade. E aí a forma que a gente achou foi com um projetor, que foi um projetor que a gente também conseguiu ali de última hora, que é um projetor maravilhoso, estão usando agora no cinema a céu aberto também. E, nossa, foi sensacional. O pessoal, as primeiras noites, assim, não teve tanta recepção, o pessoal estava com bastante medo da pandemia também, com muita razão. Mas aí a gente fez um esquema de que as pessoas poderiam ficar bem separadas e o último dia foi muito legal. Assim, os 2 últimos dias deu bastante gente e eu gostaria muito de fazer ele de novo. Acho que é um projeto que não custa nada assim para a prefeitura e também já agora o esquema já está todo pronto. Quem sabe? Quem sabe esse ano, o próximo ano, eu consiga refazer ele com os novos artistas. Uhum. Foram quantos dias de exposição a Calil Haddad? Foram Na 5 dias, 5 noites. 5 noites. Foram Sim. 5 noites. E agora, nesse período aí da pandemia, Vitória, você fez algumas ações também super impactantes, né? Super legais, assim, teve o Saudades, né? Saudade? Saudade.
Eu queria que você contasse um pouquinho, descrevesse um pouquinho essas ações para a gente registrá-las. A Saudade foi uma obra que eu pensei por muito tempo nela, desde que a pandemia começou. Eu vejo que a arte ela tem esse papel importante de falar sobre o que a gente está vivendo. E aí eu queria falar isso como se fosse não só com teor político, assim, porque isso eu estou falando o tempo todo, mas que demonstrasse um pouco do sentimento que está ficando na gente, que vai ficar em milhares de famílias aí para o resto da vida, né? Essa pandemia vai deixar estilhaços para sempre. E aí o resultado disso foi uma obra, eu pintei ela em 4 horas, ali está num time-lapse, uma mulher segurando uma foto e no fundo aparece algumas vítimas de Covid aqui de Maringá. Essas imagens todas foram selecionadas com a família, quem me mandou foram as famílias mesmo. Eu não vou lembrar quantas pessoas tinham passando no vídeo, mas eram umas 80, 90 pessoas. Na época, acho que foram 800 vítimas de Covid quando eu fiz esse vídeo. Hoje o número é muito maior, né? E a intenção é essa, de mostrar o sentimento que vai ficar aí para sempre. E eu usei a música Maringá, que era até para remeter à cidade, mas porque ela tem uma letra que fala justamente do que fica quando as pessoas vão embora, né? Ele veio para arrematar, assim, esse momento. Sim. E eu vi que acho que você foi vacinar com uma roupa também. Ela fazia parte dessa ação que tinha nomes escritos ou palavras? Não lembro. Eu lembro que chamou atenção. Tinha vários, tinha os nomes dessas pessoas também, mas com outros nomes, até de pessoas fora de Maringá eu coloquei. E aí essa foi uma nova obra chamada Quantas Vidas Seriam Salvas se a vacina tivesse chegado antes. E o primeiro nome que eu coloco é o nome do Luiz Fernando, que foi uma pessoa que eu fui muito próxima, acho que você também conheceu ele, que foi uma morte que, assim, parou na minha família, sabe? A gente ficou muito arrasado. E aí, faltava pouquíssimos dias para ele tomar a vacina. Então, nossa, me pegou demais aquilo. E aí eu resolvi colocar isso numa roupa, porque seria uma forma de eu levar essas pessoas que não tiveram oportunidade para estar ali. Mas foi uma obra, assim, muito além da saudade, que eu fiquei martelando ela por muito tempo para saber se eu ia aguentar fazer. Foi muito forte mesmo. Sim. E essas obras, essas ações, elas tiveram alguma repercussão inesperada, algum feedback, alguma coisa que você possa compartilhar para a gente, de repente algo que tenha surpreendido, sabe? Nossa, sem dúvida. A saudade, a primeira, foi assim, ela teve muita repercussão, principalmente nas redes sociais, que tem sido minha aliada aí nessa pandemia para divulgação das obras. E eu nunca fui assim patrocinar nem nada e não resolvi não fazer isso com ela, mas ela chegou a todas as famílias. Então, assim, eu recebi mensagens de todas as famílias que era o meu objetivo, que elas se sentissem naquela obra, assim. Então, teve uma repercussão bem legal. A da vacina, não tanto. Eu recebi bastante comentário negativo. Tipo, o que a vacina ia fazer por essas pessoas? Mas também é uma coisa que já esperava. A gente também não pode querer só, só ver o lado bom, né? Sim. Mas acho que a repercussão que ela ia ganhar mesmo. Sim. E também a gente está numa cidade que é bastante conservadora, né? Que tem várias questões aí que a gente sabe, então é de se esperar que tenha repercussões assim, né? É o ócio, não tem problema. Sim, sim. Você lida bem com essas coisas, assim, já aprendeu a lidar com. Eu sou filha do único vereador do PT de Maringá, então eu aprendi a lidar muito bem com isso desde criança, assim. Bom, a gente faz o que nos cabe, né? Então a minha arte ela diz o que eu quero dizer e eu vou receber o que as pessoas estão cheias, as pessoas que eu vejo assim, as pessoas que estão semeando ódio, mesmo em cima de uma obra que fala sobre pessoas que morreram, é o que elas estão cheias e a gente não tem muito o que fazer. Sim, arrasou.
Eles que se matem com o seu ódio, né? Exatamente. É, sim. E eu queria que você me contasse um pouquinho, né? Aproveitando aí que a gente falou também do seu pai e tal. Queria que você me contasse um pouquinho do Espaço Nelson Verri. Eu sei que, assim, ele até pelo teu currículo, né, que você me mandou, a sua relação lá é um pouco mais recente enquanto professora, né? Mas Eu conta um pouquinho da história do espaço, que eu sei que já tem 20 anos, né? 20 e tantos anos. tenho. A- Conta um pouquinho. O espaço, ele é uma entidade que é de 2005, tem 16 anos agora. O meu pai construiu ele quando ele se elegeu a primeira vez. Então já tem 16 anos aí do mandato dele. E ele foi um sonho, assim. Meu pai ele era secretário de esporte, lazer, veio fazer isso meio como um presente para a cidade. E no início ele era um projeto parecido com o CSU, assim, tinha umas atividades, um contraturno, hidroginástica, tal, tinha até umas aulas de matemática e português. E com o tempo ele foi se transferindo para um lugar de dança. Então hoje a gente tem quase todos os tipos de dança lá dentro. Ainda tem algumas outras atividades físicas, mas ele foi todo pensado para ser uma escola de dança. E eu tô lá há 2 anos, na verdade. Eu entrei no início de 2020, a gente passou esse tempão aí fechado, agora que a gente está voltando. E eu faço um trabalho lá como designer gráfico, que é a minha segunda paixão aí, as artes digitais. E estar lá dentro do espaço é um complemento, assim, eu acho que une muito com a arte que eu acredito. Acho que também veio da construção do espaço, a arte que eu acredito, né, que é essa arte com poder social mesmo, de transformar uma pessoa, de transformar uma. A gente já atendeu lá dentro desses 16 anos, a conta é de umas 12 mil pessoas que já passaram. Então, tipo, agora, mesmo com o decreto, o tanto de gente que a gente consegue atender são umas 650 pessoas. É gente pra caramba, assim. Então, Uhum. é um projeto super legal. Sim. Eu tenho duas curiosidades, assim. A primeira é saber um pouco mais do Nelson Verri, né? Quem foi ele e tal. E o porquê desse direcionamento para dança. Assim, por Uhum. que surgiu enquanto um espaço de dança, como você contou aí? Ou se Então, tornou, né? Não surgiu como um espaço de dança, mas é, ele foi se sim, configurando. ele se tornando. Acho que foi meio não pensado, assim, os professores de lá que foram ficando, eles eram muito voltados à dança e a gente percebeu que era uma das principais formas de manter as crianças ali. Então, elas entram com 3 anos e aí elas vão se desenvolvendo e se formam lá com, sei lá, 16, 17 anos, que é o balé. Então, foi a forma que a gente entendeu que as crianças estão ficando. Isso está transformando mesmo, assim, a vida delas. Hoje o balé é o carro-chefe do espaço, mas tem várias outras modalidades. E aí foi se surgindo disso. E o Nelson, ele foi meu avô. Eu não tive muito contato com ele. Ele faleceu quando eu tinha 3 anos, em 2000. Mas meu avô, ele foi muito conhecido ali no Residencial do Tuiuti, que é onde fica o espaço hoje. E ele era uma pessoa muito para cima, assim. Ele não tinha nada a ver com cultura, ele era super pioneiro, assim, da cidade, tinha um barzinho dele. Mas até hoje as pessoas vão lá e perguntam dele. Vão lá no espaço, falam que conheceu, que o pai conheceu, que vivia lá dentro da mercearia. E ele foi essa luz, assim, pro meu pai, pros meus tios, pra minha tia. Então eles se inspiraram muito nessa energia dele e aí surgiu o nome, foi meio que uma homenagem. Uhum. E o espaço, ele é mantido com recursos particulares, pessoais, privados? Sim, todos privados. A gente tem algumas empresas que patrocinam, na verdade, muitas empresas, porque eles vai meio picadinho assim, né? E todos os nossos professores, eles são pagos. Tem alguns voluntários, alguns estagiários, mas os professores efetivos, eles são pagos. Então, vem dessa renda privada aí. É, Aham. E é um você, projeto bem legal. sim. E você tem conhecimento, Vitória, de histórias, assim, sabe? De pessoas que passaram pelo espaço e que, de repente,
passaram por uma transformação, assim, Nossa, né, que sim. demonstrem esse impacto do espaço, da arte, da cultura na vida desses jovens, assim, ou pessoas que Nossa, de sem repente dúvida. seguiram na área artística, sabe, cultural. Sim, nossa, tem muitas, muitas histórias ali dentro, principalmente de crianças que começaram como um contraturno, assim, muitas não tinham onde ficar. A gente vê muito isso, assim, que as crianças elas chegam sozinhas e vão embora sozinhas com 5, 4 anos ali. Então, o espaço ele vai modificando essas vidas, né? Eles vão vivendo ali como uma segunda casa. A gente tem, inclusive, tem uma professora que ela está com a gente há 16 anos, a professora Lorena, que ela entrou ali criança. Ela se formou, hoje ela tem pós-graduação em dança, ela, nossa, tem vários certificados massa, assim. E ela tá ali transformando a vida de outras pessoas e ela tem um talento para escolher as pessoas. Então ela consegue ver os alunos delas que estão brilhando e aí ela pega para ela. Nossa, tem um menino que hoje ele tá assim, hoje ele dança em quase todas as escolas aqui de Maringá e ele começou ali também. Então, assim, a gente não consegue nem imaginar como seria a vida dessa criança se não existisse aquilo, assim. Sem muita estrutura familiar, sem muita estrutura na educação, mas aí ali eles conseguem ter a educação, ter a parte social, ter alguém que vai falar, a gente está aqui quando você precisar, e aí vai transformando um monte de vida aí. Aham. E como que faz para ter acesso a isso? Qual é o público? Se alguém aí ficou, de repente, Você interessado participar? A em gente ter acesso. atende a partir dos 3 anos até quando você tiver com vontade de fazer. E normalmente essas turminhas dos 3 aos 6 anos são as turmas que lotam. Então agora a gente não tem vaga, mas aí sempre aparecem umas vagas, sim. Mas é bem simples, indo no espaço com um documento e comprovante de residência, faz a sua inscrição e aí a gente cobra só uma taxa de matrícula, mas o resto é totalmente gratuito. Todas as aulas são gratuitas. E aí pode participar quem quiser. Sim, e no final do ano vocês fazem mostras, né? Mostras Sim. culturais e tal. Em A tempos gente normais. faz uma mostra, a gente faz uma mostra no começo do ano e no final do ano um festival de dança. Esse ano vai ser uma mostra, se tudo correr bem até o final do ano. E a gente começou mais como uma comemoração assim de final de ano. E aí a gente se viu ali, acho que foi mais ou menos em 2014, 15, enchendo o Calil todos os dias. Aí a gente começou a abrir mais plateias, aí não dava mais espetáculo. Aí começou quinta, sexta, sábado, a gente fazia 3 espetáculos por dia. E todos os dias enche o Calil. Então é um trabalho de muita qualidade, assim, no final das contas. E eu vejo isso com tanto poder ali dentro, porque tem muita gente que nunca foi no teatro. Eles entram com, sei lá, 14 anos, e aí a primeira vez que eles vão no teatro, eles estão em cima do palco. Isso mostra que aquele espaço é deles, assim, eles podem entrar no teatro, eles podem estar no museu, no centro cultural. Eu acho que esse acabou sendo a missão do espaço, assim, no final do ano, que você possa estar ali, que aquele lugar é seu. Uhum. Que legal, que massa. E falou de teatro, né? Já brilha os olhos, né? Ah, demais, nossa senhora. E Nossa, a acho gente que tá morrendo de saudade. Só de estar lá dentro, de sentir o cheiro, assim, do teatro. no, sim, demais. Você acha que isso consegue formar plateia, assim? Você já percebeu isso, assim, das pessoas terem interesse de voltar como plateia ou voltar seguir fazendo arte, assim? Ou... Ah, eu não sei. De agora, da pandemia, você fala? acho que agora não, né? Porque a gente está tão distante de tudo. Não sei. É, eu não sei como vai ser essa resposta, assim. Eu não sei se as pessoas. Porque a gente que vive disso, a gente sente muita falta, né? Muita necessidade. Eu não sei se as pessoas que não estão acostumadas ficariam. Espero que sim. Sim, sim. Muito importante para a gente e para eles também. Sim. Vitória, eu queria assim que você pontuasse mais alguma coisa que de repente você considera importante, você tem vontade de compartilhar com a gente. Não sei se eu fiz todas as perguntas, né? Porque
você é bem objetiva, mas aí você falou que você é um pouco tímida, eu acho que você já está arrasando. Ah, eu sou tímida, mas a gente vai construindo, né? Ah, mas Sim, eu acho que super legal aí nossa conversa. Eu tô começando agora e eu já vejo uma trilha aí muito massa, sabe? As pessoas. Quando eu comecei na arte, eu tinha muito medo das pessoas não serem receptivas, de a minha arte não ser suficiente. Acho que é o medo de todo artista. E aí, mas foi assim, um medo que eu estou perdendo esse ano, de mostrar o que eu faço, mostrar o trabalho que eu quero falar com o meu trabalho. E a resposta tem sido muito massa. Então, acho que no final das contas isso é o que mais importa, né? Que a gente tem espaço, tenha voz e tem espaços como o seu, achei muito massa, assim, que a gente possa vir conversar, mais pessoas conheçam o seu trabalho, conheçam o meu trabalho. A gente vai fazendo essa rede aí de artistas na sim. nossa cidade. E essa semana mesmo você lançou, né, uma arte, um conjunto de artes no Instagram, que também acho que teve bastante repercussão por conta do 7 de Sim. setembro, e que eu imagino que tem um reflexo desse fato recente da votação do Conselho LGBT, que não foi aprovado aqui em Maringá, né? Teve Sim, uma reverberação disso, né? sim. E foi um dos trabalhos recentes que mais repercutiu aí. Foi um trabalho que eu fiz com bastante raiva, na verdade. Tava assim. Ontem até teve as manifestações, eu não saí de casa. Tô, eu tô num momento assim bastante estressante, justamente porque teve a votação do conselho recentemente. E aí são pessoas, a Câmara de Vereadores, apesar de serem as pessoas que estão representando a gente, são os amigos do meu pai. Assim, eles são os trabalhadores que trabalham com meu pai. É assim que eu vejo eles. Todas aquelas pessoas me viram crescer. E aí eu fui na primeira votação do conselho e eu não consegui ficar lá, porque no final da sessão eu ia ter que dar a mão para todas aquelas pessoas que foram contra algo que eu sou, um conselho que ia me representar. E aí tem sido assim um tempo de muita angústia, na verdade. Então, mais uma vez, né, eu quis trazer na arte uma coisa que eu só tô incluindo aqui dentro, mas sem dúvida foi assim, não esperava muito longe da nossa cidade, uma cidade que deu mais de 70% para o Bolsonaro e ganhar para o presidente, não esperava outra coisa, mas que fosse mais discutido, assim, que fosse um conselho super importante, que não ia mudar nada na vida deles, mas que, infelizmente, no final de tudo é por voto, né? Por voto, por dinheiro, estamos aí Sim. tentando. Mas você é uma otimista, Vitória? Você tem esperanças em Maringá? Não espero nada, não tô esperando nada, assim, acho que a gente tem que fazer a nossa parte até onde dá, não sei se cabe mais alguma coisa. Maringá, ela já se estruturou como isso aí, essa cidade conservadora. E assim, acho que a nossa função é continuar produzindo o que a gente acha certo e batendo de frente, enquanto for possível, Uhum, enquanto existe força, né? sim. Ah, eu acho que é isso. Eu vi que teve uma pergunta da Laura aqui, deixa eu achar. E alguns elogios, né? O Macramê Alecrim diz que você é uma artista incrível. E a Lorena Verri, você é mil. A, a Laura pergunta se antes da pandemia, qual a percepção que você tem de que os alunos passam a ser frequentadores das atividades artísticas? Acho que é aquela pergunta que eu fiz, né, de como que você vê isso no público atendido pelo Espaço Nelson VR. Então, a questão artística ela é uma coisa que a gente visa um pouco mais para frente, assim. Com certeza, a primeira coisa que eles procuram no espaço é um contraturno. Então, não tem como a gente já jogar assim, você vai estar aqui para produzir na sua vida cultura, arte e tal. Mas a gente tenta construir isso com o tempo ali, né? Com as crianças um pouco mais velhas. Mas ainda existe os alunos que vão com essa formação artística mesmo, o que torna o espaço que ele é hoje. Então, acho que é meio 50%. Agora, na pandemia,
As pessoas que voltaram foram pessoas que têm mais essa percepção artística, que não conseguem mais viver sem aquilo, não como exercício físico, mas como parte da vida delas, assim. O espaço reabriu há pouco tempo, né? Por conta dos decretos e tal, né? Sim, a Como é gente que tá? segurou, na verdade, acho que até julho a gente segurou totalmente. Aham. E aí voltou, como que está sendo esse retorno agora? Nossa, tá sendo incrível. A gente foi voltando com 30% e agora o decreto já permite 50%, então a gente vai ajustando ali as crianças. Tá cheio, assim, tudo que a gente pode colocar, tem aluno para todo lado. E agora a gente está começando a ensaiar para essa mostra do final do ano, então já tá bem mais legal, assim, de trabalhar, escolhendo as músicas, iluminação, figurino, a gente faz toda essa parte aí de espetáculo, né? Aham. Muito Massa. legal. Você tem participação criativa nisso ou só acompanha, assim, mas acompanha e divulga? Não, eu tô tentando entrar ali. A gente, na verdade, na parte administrativa são três pessoas, que é a minha tia e a Claudete. E aí a gente é tudo meio junto, assim, a gente participa juntos. E os professores, né? Eles são. A gente tenta fazer tudo juntos com os alunos também. Nossa, mas tá sendo um aprendizado gigantesco, assim. Eu acho que em nenhum outro lugar eu conseguiria aprender tanto quanto ali. Principalmente por isso, de conseguir aprender um pouquinho de cada coisa. Como faz as questões administrativas, como faz a parte criativa. Legal. Sim. Como que é o nome da sua tia? Luciana. Ah, tá. Porque você tem uma. Eu sou amiga do Tiago Ramari. Ele tem. Vocês Ah, são é da minha parentes, outra não? família. É Hã? da família da minha mãe. É, Ah, tá. Pronto. a Achei que gente era conversa. a mesma. Vitória, planos para o futuro. O que que você planeja aí? Ainda durante a pandemia ou para depois, além da galeria aberta que você já disse que quer repetir, né? Sim, eu quero. A galeria aberta, acho que é o meu sonho mais recente, assim. Se tudo cair bem, de repente até o final do ano eu consiga fazer um próximo. Mas a minha arte, ela é muito construída assim, na hora. Eu tenho vontade e aí eu faço ela. Mas tudo que eu espero é que essa pandemia vá embora de uma vez e que a gente consiga voltar a fazer arte com outras pessoas. Então, de repente, botar uma galeria lá no Calil. Eu tenho muita vontade de colocar uma exposição ao mesmo tempo do espetáculo do espaço, de repente até sobre o espaço. Acho que tem muito conteúdo ali para produzir arte. Mas esses são sonhos só para quando as coisas abrirem, né? Sim, Então, nesse momento vou não está produzindo. dando nem para fazer plano, né? Por hora, eu estou produzindo aqui com as mídias sociais, eu e o celular o tempo todo. Tem sido meu aliado gigantesco. Está sendo bom. Sim. Você tem uma página, né? E você disponibiliza trabalhos lá para pessoas que queiram adquirir. A gente está falando com o teu perfil página, né? Não é o Uhum. É esse perfil. mesmo. E a Vitória Sim. VR, eu coloco tudo que eu faço ali. Coloco o que eu estou tentando, o que já está pronto, tem vários links de acesso ali. E E aí, produzir. por ali, é possível também adquirir alguma coisa, fazer algum pedido, alguma coisa. Você trabalha com ilustração também? Não? Ilustração, não. O que eu faço, eu trabalho com uma arte que é sobre fotos, assim. Então, é mais uma coisa mais personalizada, que eu transformo a foto em pintura. Isso eu tenho feito bastante na pandemia e tem sido um trabalho bem legal. Acho que hoje eu compartilhei alguma coisa assim. Então, é um trabalho que eu tenho feito também. Sim. Legal. Quer comentar mais alguma coisa? Acho que tá ótimo. Tá Quero fazer massa. um convite só para você conhecer o espaço. Eu sei que já tentou algumas vezes, né? Não sei se Sim, você já conseguiu ir, mas agora estamos abertos quando quiser, quando qualquer pessoa quiser. A gente fica aberto sim. aí de segunda a sexta, das 2 às 8. Massa. Vou agendar, quero muito conhecer. Já sei da Isso aí. existência, acompanho várias coisas, mas ainda não fui lá. Vitória, Sim. muito obrigada pela disponibilidade, pelo compartilhar da história, né? E
E é isso. Muito sucesso aí na sua trajetória, que venham muitos projetos. Avisando aí também o pessoal que, terminando aqui, eu vou deixar lá a live salva. Depois a gente dá um cortezinho ali no começo silencioso e coloca também no YouTube. E convidar as pessoas a acompanharem os nossos trabalhos, né? Os trabalhos da Dois Coelhos, da Vitória Verri. E é isso aí. Obrigada, boa noite. Obrigada, Michelle. Até mais. Até, tchau. Tchau.